Mas agora vai ser crítica. Começou. Eu não sei se você tá vendo pela minha stream ou se tá vendo pela Não, tô no transmissão. Discord. Da crítica, porque, pra variar, eu vou fazer uma coisa aqui mega confusa e no final, não sei se alguém vai entender alguma coisa. Vamos lá. Eu quero comentar com vocês Vida à Deriva, de Yoshihiro Tatsumi, no sentido original, Tatsumi Yoshihiro. Esse baita mangá aqui, de mais de 800 páginas, foi publicado originalmente em 2008 no Japão e em 2009 já saía nos Estados Unidos. Eu tenho a versão americana, como vocês podem ver aqui, já tá bem amarelada. Eu ia ter essa edição, só que aí eu descobri que... Ela já é meio velhinha, e eu sempre acabei adiando a leitura porque ela saiu em formato ocidentalizado. Exatamente. Por isso que eu não comprei. Eu fiz, não. Vou ser o Taquinho. As páginas foram espelhadas, então eu fiquei sempre meio com uma certa... Uma obra que fala sobre mangá, e eu tô lendo na sentido ocidental, porra. É meio ofensivo mesmo, diria. Preguiça. Comprei na época porque eu disse, bom, se nunca sair isso aqui em outra língua, vou garantir. Daí a boa notícia, que é a editora Veneta ter lançado no Brasil esta obra que é de longe uma das publicações mais importantes e relevantes dos últimos anos aqui no mercado brasileiro de quadrinhos. Lindo. Vocês podem ver, a edição tem um slipcase todo luxento e eu não consigo tirar coisas de slipcase. Vamos lá. Caralho, peraí. Cara, que coisa difícil. É a vaca. Ele rasga, cara. É a vaca o negócio. Rasga, nossa, que triste. Fui. Porra, canivete, hein? São 2 volumes, como vocês podem ver aqui, e nesses 2 volumes a gente acompanha a história do quadrinista Yoshihiro Tatsumi e a origem do Gekiga. Acertaram cheio na primeira. Ou não? Qual o nome original desse mangá? Qual que é? Gekiga Ryoryu. Gekiga Ryoryu. É Drifting. De Gekiga. Ou não. O lado bom de eu comentar os quadrinhos que saem, que eu recebo das editoras, dos artistas, é que dá tempo de ser uma série de críticas antes de eu abrir minha boca. E nesse sentido dá pra eu ver assim, um certo debate que vai se estabelecendo e muitas vezes eu fico pensando, peraí galera, não é bem por aí. Porque eu tô vendo uma galera falar o seguinte... Este quadrinho é uma autobiografia, assim, de boca cheia, né? Mais do que isso, encará-lo como um documento histórico, um grande retrato do que foi o Japão dos anos 50. E aí é preciso dar uma segurada na onda, apertar o freio, porque a coisa é um pouquinho mais complicada do que isso, e esse tipo de elaboração me parece que vai no piloto automático, o pessoal não tá pensando muito, inclusive, sobre a obra que acabou de ler. Os mitos são desfeitos aqui muito facilmente, muito assim do tipo, nem dando bola sobre o que nós pensamos, obviamente, por que ele vai se preocupar, né? Um deles é esse mito enquanto divisor de águas da figura do Osamu Tezuka. O canal Lekaju já tem se dedicado a esse tipo de discussão, mas eu quero ainda dar meus 2 centavos, mas não vai ser nesse vídeo. Porque afinal, o que esse mangá vai mostrar de uma maneira muito tranquila é o quanto que Osamu Tezuka faz muito mais parte de uma continuidade do que exatamente de uma ruptura dentro da produção de mangá. Sim, ele é uma... Eu não entendo o porquê das pessoas não interpretarem de fato uma hipérbole, um subtítulo, digamos assim, uma heráldica, né? Uma antonomasia, desculpa, tá, gente? Enfim. Eu não entendo o porquê que as pessoas, tipo, se preocupam tanto com isso. Talvez é porque o mundo hoje leva o literalmente como figurativamente. Sabe, as pessoas precisam explicar as palavras, o que elas significam de fato. Mas quando eu como um grande fã do Tezuka, observo o Tezuka como deus dos mangás, eu não o observo dessa completa figura iluminista, né? Ilusória, de que ele é, sim, uma figura que mudou todos os paradigmas. Figuras messiânicas não nascem do nada. Elas são frutas de células e movimentos corporativos não necessariamente, mas de células em si, e que elas postulam uma figura, um estandarte. O messianismo, ele é assim. Então, escancara esse mito de que o Tezuka não é alguém fora da curva, sei lá o que. Gente, nunca deveria se ter dito assim, como um cara fora da curva, sabe? Cara, mas infelizmente né? Porque assim... Mas infelizmente, tudo é mal interpretado pelo povo. Infelizmente. Não, mas é que eu acho que ele tá fazendo a situação porque você sabe que existe um canal chamado Poké Nankin, que é um dos mais influentes assim, de mangá, e quando ele fala sobre Ako, ele deixa os caras endeusam no Tezuka como se ele tivesse estabelecido que era mangá e depois reinventou como um grande gênio. Então, assim, de fato, eu acho que faz sentido ele ponderar isso porque tem pessoas de grande influência que trazem
esse ponto, certo? A única coisa que eu acho que ele não entendendo o que ele quer dizer é que o mangá não é autobiográfico, né? Porque é autobiográfico. Ele pode, sei lá, não falar que é, como é que se fala? Totalmente condizente com a realidade, e que ele pode errar ali no que ele faz, não é um documento histórico que você deve trazer, certo? Mas é um mangá autobiográfico. Isso vamos ver aí, vamos ver, né? Eu quero ver o que ele vai falar. Sim. Vamos ver. Mas sobre esse mito aí, eu já passei dessa página há muito tempo. Então, não vejo problema, assim, não vejo problema. Tô ligado. Faz sentido. Mas é que de uma fora da bolha. Ainda bem que isso está sendo disseminado, digamos assim. Não, ótimo. Porque ele tá falando agora, o Ilha Kaiju que tá fazendo esse trabalho também. Verdade do que exatamente de uma ruptura dentro. O Ilha Kaiju ele faz um trabalho excepcional de colocar à posta o que o Tezuka tinha em mente, influência e blá, blá, sabe? Ele coloca assim um dossiê, entre aspas, tezukiano ali, para que as pessoas entendam que o Tezuka e o Ichinomori Shotaro não são caras que simplesmente chegaram e acabaram com todo mundo. Eles são superiores a todos. Porque o Frank Miller mesmo, né? O Frank Miller colocou essa ideia também na América de que o Goseki Kojima, que o Kazuo Koike era muito acima, assim, absurdo acima de todos os americanos. Tipo, talvez seja, mas não era pra gente olhar isso como um documento factível, sabe? Sim. Da produção de mangá. Sim, ele é uma figura importantíssima, sim, ele é uma figura extremamente influente para muitas pessoas, inclusive para o Tatsumi, mas ele não é o inventor do mangá, o mangá não surgiu a partir dele. Dizer que o Tezuka é o pai do mangá é a mesma coisa que dizer que o Maurício de Souza é o pai dos quadrinhos brasileiros. E se você pensa isso, você também tá muito errado sobre o quadrinho brasileiro. Mas já... Pô, cara, beleza, pai... Agora já discorda. Pai já é uma terminologia, né? Simbólica demais, aí já tá de sacanagem. Pai já é assim, eu nunca diria que o Tezuka é um pai dos mangás, sabe? Jamais, porque isso é uma sacanagem. Não é tipo o pai do FPS, né? O Wolfenstein. A galera bota assim. O cara veio primeiro, pioneiro, sei lá o que. O Tezuka não é pioneiro de PN. Já foi bom aqui eu ter puxado esse gancho sobre o Tezuka, sobre como esse mangá procura mostrar a cena cultural, sobre o mercado de mangá, sobre a própria vida do Tatsumi, porque isso nos permite refletir. Cara, esse negócio de pai do mangá, deus do mangá, é tão simbólico, tão maleável que, pô, às vezes o cara não quer nem dizer que veio antes, que é o primeiro, o criador. E sim como se fosse uma figura extraordinária ali no meio, sabe? O maior, ou que teve uma importância tão grande que ele se tornou o pai. Pode ser um pai adotivo da coisa, entendeu? É porque quando a gente olha em pai, o signo é mais para o orientador primário, né? O pioneiro. Exatamente. Não, então assim, orientador traria com essa figura paterna, sabe? Do mangá, de quem guiou, que influenciou muita gente por um tempo. Por isso que eu entendo. Caraca, o Bogus, mas o Bogus destruiu agora, cara. E que falar do Augusto Conte é o pai do... O Bogus destruiu agora. Por exemplo, que nem o cara fala do Kanye West é o pai do rap atual, que nem o Top que falou pai do rap. Pai do rap atual. Se você pegar algumas coisas que alguns álbuns ditos revolucionários, existe um fragmento ali que outro cara fez, etc. Mas só dele ter sintetizado e trazido daquela maneira, e influenciado outras pessoas terem sido influenciadas, outros grandes artistas terem sido influenciados por ele, acaba trazendo essa figura simbólica de pai. Não tem aquela coisa de as ruas sempre voltam a Roma? Pronto, sempre tem aquela rua que volta pro Tezuka, sempre tem aquela volta que volta pro Kenny. O Comte eu não sei, tá? O Comte eu não sei, mas o... Mesmo que ele tenha criado em si, mas ele foi o cara, né, infelizmente... Ele é uma figura, um totem daquele símbolo, sabe? Ele representa. Então é normal as pessoas darem uma antomasia, né? Que é justamente você dar um nome assim, a Dama de Ferro, sabe? O Deus dos mangás. Sim. É normal. Mas o meu vizinho fez um mangá, fez um som igual do Kanye, tá ligado? Porra, irmão, desculpa. Obrigado aí. É isso que eu quero dizer. Exatamente. Sucessão aí pra ele, cara, mas não dá. O que o Tezuka fez alcançou muito. Teve uma projeção, mano. É injusto, né? Com o cara, mas justíssimo. O Tezuka nunca, por exemplo, o Walt Disney tem muitas, é uma figura também, assim, icônica do mundo das artes. A gente sabe que se você der uma pesquisada ali, o Walt Disney passou a perna em muita gente. Para chegar onde chegou, filho da puta. Pra chegar onde chegou, o Walt Disney teve que passar muita perna. O Tezuka não, pô.
Ao menos eu me sinto seguro, assim, quando eu falo do Tezuka. Eu vou te falar, eu não sei a biografia, eu não tive tão interesse no Tezuka, mas pra saber se ele teve passou a perna em alguém. Mas pelo que relatam, nunca vi, não. Quando eu vi algum mangaka comentando, assim, da época, principalmente do Gekiga. Até os que queriam demonizá-lo, né? Demonizá-lo não, mas querer, né, torná-lo algo obsoleto, não utilizavam desse tipo de argumento. Então, creio que não faz sentido, realmente. Não existe. Sobre o mercado de mangá, sobre a própria vida do Tatsumi, porque isso nos permite refletir sobre o quanto que esse mangá é de fato uma autobiografia. E o ponto que eu quero dizer aqui é que não é bem assim. A primeira coisa que eu acho que não dá pra ignorar, e eu tô vendo um monte de análise deixar isso de lado, é que ele se utiliza de um pseudônimo. No mangá, ele se chama Katsumi Hiroshi, e não Tatsumi Yoshihiro. E veja, isso não é porque ele não poderia revelar o próprio nome, ou coisa que fosse, não tem nada disso. Da mesma maneira, ele procura mudar o nome do irmão, o nome da família dele, e repito, não fez isso porque precisava ocultar ou preservar essas pessoas, porque, de novo, essas pessoas em alguma dose já são figuras públicas. O irmão dele também é um mangaka. Aliás, Soichi Sakurai é um mangaka que eu só conheci graças a esse mangá aqui. No prefácio, o Tatsumi fala do porquê que ele fez essas substituições. Sim, ele fala. E a explicação soa quase que pueril. É porque, segundo ele, a minha vida nem foi tão interessante assim. Então, na medida em que eu sou o protagonista da história, eu preciso inventar moda. E se eu vou inventar moda, bom, aí já não sou eu. Ou eu pensei que ele ia falar sobre isso porque tem isso no prefácio. Cara, mas olha só. Aí que tá, pô. A autobiografia não depende de elementos literais. Pode ser elementos ficcionais. Inclusive o Yoshinomori, o Jun Jotaro, tem aspectos autobiográficos ali que você pode traçar. E ele traz uma perspectiva meio que alter ego dele. Então não tem nada a ver o cara utilizar de algum elemento ficcional ou colocar um pseudônimo, coisa do tipo. Isso não... Eu acho que ele tá levando um gênero autobiográfico. Eu acho que ele tá levando muito ao pé da letra a autobiografia, mas Peraí, ele tá levando errado. Talvez, né? O resto do vídeo inteiro aí. Exatamente, vai mudar. Uma coisa que eu até ia responder em algum momento, como é que é o nome daquele... O Arthur, não. Como é que é o nome dele? O que fala? Bem assim... O Arroio. Meu querido Arroio. Um momento que eu até queria responder o Arroio, que ele comentou que a arte não precisa se preocupar com o mundo real, porque a arte precisa se preocupar apenas com o tom de ser artístico, por isso que Bakuman é assim, um momento que eu queria comentar sobre isso poderia sair em alguma live, e agora digo, o mundo da arte, de fato, precisa se preocupar prioritariamente pelo mundo da arte. E a gente assumir que isso é um documento, de fato, não deve ser assumido de maneira denotativa. Mas conotativamente a gente diz, isso aqui é um documento histórico, tá? Porque você não pode assumir que uma arte que é feita com narrativa, que é feita com personagens, que é feita sob perspectiva, você não pode assumir que isso seja um documento factual do que acontecera, porque não existe nenhum dos preâmbulos, não existe nenhuma das metáforas que, enquanto arte, enquanto formatação, você está acompanhando a arte. Esses artifícios são os ensaios que nos levam a acompanhar a arte. Que se não houvessem esses ensaios, muitas pessoas não teriam o despertar de interesse para acompanhar, sabe? Ficaria apenas um estudo chato sobre história, ao invés de você acompanhar toda essa semântica de pessoas e atividades e cidades vivendo, blá blá. Esse ensaio é muito importante para que a gente consiga absorver parcialmente o que aconteceu naquela realidade, aquele intervalo, né, que a gente não conviveu, e também despertar o interesse para ir a fundo sobre isso. Porque se não fosse esse recurso artístico, nós nunca iríamos despertar esse interesse. Então, é semi-biográfico. Pô, mas semi-biográfico e autobiográfico numa parcela tão pequena assim, sabe? É a mesma coisa que você dizer. Mas então, cara, esse que é o ponto. Aquele look back do Fujimoto, pra quem viu aqui. É biográfico, cara. Mas você é uma menina. A protagonista é uma menina. O autor se vê como trans agora? Não, pô. Muda, exatamente. Ele trazer uma narração, uma experiência vívida do indivíduo, da perspectiva dele, torna uma coisa autobiográfica, sabe? É como se a autobiografia é um gênero, não é um formato de documentação histórica. É um gênero literário, sabe? Que existe. Stop being parnasiano.
Aí, daqui a pouco ele vai dizer que o Tatsumi dá uma forçadinha aqui, uma peidada ali. Mas justamente tem que ter o recurso, a engrenagem precisa funcionar, cara. Não pode seguir a risca exatamente tudo. Nós estamos entregues a um ensaio que é a arte que ele tá contemplando, que ele tá aduzindo a nós. Então, se ele faltou com a verdade em alguns momentos, a gente pode arbitrariamente comentar sobre eles, mas, por exemplo, outro documentário de Gekiga que eu acho perfeito, que é a Era de Showa, o Showa-chi, pelo Mizuki. Não matei, cara. Caraca. Eu não li não, mas pode falar. É um dos melhores, facilmente um dos melhores mangás que eu já li. Lá, ele está documentando a vida dele, só que tem momentos em que para e ele simplesmente está comentando sobre a perspectiva do Nezumi, que é um rato moribundo que zanza pelas cidades de Showa. Ele está dizendo agora que existe um rato gigante que anda pelas cidades. Não, cara, não é a figura. É o figurativo, é a ilustração de ilustras. Né? Então, sei lá, não sei o que ele vai dizer no procedural do vídeo, mas levar as coisas ao pé da letra é muito Kant mal interpretado, tá ligado? É muito Kant mal interpretado. Cara. Ou seja, é preciso alguma dose de fabulação da minha pessoa para essa história parar de pé. E parar de pé no sentido mesmo narrativo, ou seja, para ela ser divertida, para ela ser legal, para ela ter peripécias, reviravoltas. Ou seja, por mais que esse quadrinho traga muitas informações interessantes, ter ele como um documento histórico é algo que exige cuidado. Porque aí tem uma parada que tem a ver com diferença cultural e, como sempre, isso dá uma embolada quando brasileiros tentam entender japoneses e vice-versa. O que eu vou explicar agora aqui é um tremendo de um reducionismo, mas é para tentar ajudar assim a clarear as ideias, tá bom? Entendamos uma coisa, nós aqui no Ocidente tivemos uma era da razão, um momento onde as ideias claras e distintas foram hipervalorizadas. Toda a nossa concepção... Qual é o sentido de trazer reducionismo se ele quer justamente... O objetivo é a conquista! Obrigadíssimo pelo sub. Qual é o sentido? Batata, ele tá falando sobre iluminismo completo aqui. Completamente. Eu não sei o que ele vai comentar, mas ele... Porque assim, cara... Desculpa agora, porra, cara, mas se ele quer justamente trazer uma informação real, se ele quer criticar justamente essa... trazer esse cuidado da obra, o que ele quer apontar, o propósito do vídeo é ter cuidado com justamente um documento que há informações históricas, porém, né, há uma interpretação cultural, etc. E ele vai trazer uma informação, porra, partindo do reducionismo? Ele disse no início do vídeo que ele queria falar sobre Gekiga, ponto. Só que agora, com o decorrer do debate, ele quer demonstrar a diferença epistemológica entre brasileiros e japoneses em documentários autobiográficos e seus registros e perspectivas, acredito eu. Perfeito, mas qual que é o sentido de você fazer isso uma noção reducionista? Sendo que, se fosse uma live eu entenderia, mas enfim. Sei lá, não sei. Você propôs a fazer um texto sobre isso? Tá, dá play. Enquanto sujeitos que vivem um tempo histórico foram hipervalorizadas. Toda a nossa concepção enquanto sujeitos que vivem um tempo histórico foi construída a partir de certas premissas que envolvem uma certa racionalização do tempo. Obrigado, iluminismo. Depois vai ser um tanto revisado no século XX, sobretudo pela escola dos análises. Mas se você pega a concepção de história ainda do século XIX, por exemplo, você tem ali uma espécie de racionalização da história. Existe uma espécie de logos, de razão superior que cronologiza os eventos, que organiza eles. Mas peraí, materialismo histórico? Que comunistinha, hein, amigo? Comunistinha. Comunista, Daniel. Comunista, amigo. Comunista? O cara tá de vermelho, brother. Caraca, materialismo histórico. Dá não, hein? Que encadeia de logos, de razão superior, que cronologiza os eventos, que organiza eles, que encadeia os eventos dentro de uma ordem lógica e que estabelece uma distinção naquilo que pode ser racionalizado e tudo aquilo que é meramente algo do emocional, do sensível, das impressões. Ele não tá errado. De forma alguma. Só que isso foi um erro ocidental. Entendem? Acredito que todo mundo aqui na live, depois de a gente já ter sucateado iluminismo várias vezes, isso é um erro. Isso é uma vulgarização da cronologia humana
para maior entendimento do próximo, sendo que esse maior entendimento é equivocado, logo o equívoco vem antes de tudo. Então não deveria ser feito dessa forma, mas foi. Então... Dito de outra forma, essa concepção de história que eu estou falando aqui, apesar de já ser superada academicamente por qualquer estudante de história, ela ainda sobrevive no senso comum. Pronto, ainda bem que ainda bem que ele comentou. Porque senão eu ia ficar aqui, caraca, mas foi um materialismo histórico fuderoso que ele falou. O senso comum ainda pensa essa cadeia cronológica de acontecimentos como se fosse algo bastante lógico e que houvesse uma razão por trás disso tudo. Eu não vou nem entrar nesse papo aqui, cabe apenas dizer que isso é uma sobrevivência desse pensamento mágico religioso, é algo bastante enraizado na cultura europeia, de antes mesmo do cristianismo, remonta lá à Grécia Antiga, e como nós fomos colonizados por europeus, muita gente pensa assim também. O ponto, pessoal, o ponto diferencial aqui é que com a cultura japonesa isso é bem diferente. E é diferente numa questão aqui bastante decisiva para a gente poder chamar um mangá de autobiográfico ou não. Deixa eu ver se eu consigo tornar claro, me digam aí se eu tô conseguindo, eu tô sentindo que eu não tô conseguindo. A sociedade japonesa, por não ter tido uma era da razão, ela não tem esses marcos tão claros que nós ocidentais entendemos como realidade e ficção. Ou mais especificamente, uma separação entre aquilo que é da razão e entre aquilo que é das impressões, entre aquilo que é dos sentimentos, dos mais variados afetos. Isso não quer dizer, para que não venham depois aqui com xenofobia, que isso é um sinal de inferioridade cultural, de infantilidade cultural. Muito pelo contrário, isso até às vezes pode ser visto como um sinal de maturidade, porque hoje a discussão toda aqui no Ocidente significa de resgatar esse tipo de compreensão. Seja como for, é muito presente na cultura. Não, ainda... não sei como você tá vendo isso, TH, mas eu nunca vi alguém conseguir comentar superioridade oriental tão bem. O cara mandou, os japoneses são superiores. Nunca vi alguém... o japonês comentar. Não, pra mim até agora eu concordo plenamente, cara. Tanto que minhas bases epistemológicas são tudo orientais, né? Mas vamos lá. Cultura japonesa, esse tipo de zona cinzenta, onde a ficção e a não ficção acabam se encontrando. Isso tá, por exemplo, no registro mais arcaico da cultura japonesa, que é o Kojiki. Kojiki, ou... Olha aí, mas o cara tem base, pô, tá tirando? Fala dele. Fala dele, pô. Fala dele. Fala dele. Registro dos Fatos Antigos é um livro que foi apresentado por Ono Yasumaro à Imperatriz Gemei no ano de 712. Esse ele tá lendo. Esse aí tá lendo. Não tem nem como... Que por sua vez é um registro que já vem de toda uma história oral, então já também era uma coisa muito mais antiga. O que é interessante sobre o Kojiki aqui pro nosso papo é que ele tem uma estrutura que é de continuidade entre os kami, os deuses do shintoísmo, e os imperadores, entre a elite ali da corte Yamato. Separado em 3 volumes, o primeiro, que é o Shidaiki, é o registro da época dos kami e relata ali os episódios referentes aos deuses. Já o segundo e o terceiro registram em ordem cronológica a genealogia de soberanos lendários e históricos da corte de Yamato. Então, em resumo, pessoal, notem que nos textos mais basilares da cultura japonesa, a gente tem uma espécie de continuidade entre aquilo que poderia ser visto como mítico e aquilo que poderia ser visto como histórico. Claro que nesses 1000 anos muita coisa aconteceu no Japão, muita coisa. Mas a questão que eu quero enfatizar aqui é que esse procedimento em alguma dose sobrevive no Japão moderno e a gente precisa respeitar os autores que fazem questão de estabelecer essa zona cinzenta e essa distância entre essa coisa tão objetiva que é para nós ocidentais o tempo histórico. Pra mim até agora eu concordo plenamente, cara. Desculpa aí, mas não sei como você tá observando aí. Não sei como a live está observando, mas pra mim, pá, ponto. Prefiro esperar ele concluir. Eu já tinha visto esse mesmo equívoco se repetir aqui no Brasil quando a Veneta lançou O Homem Sem Talento. Pensei que ele ia mandar um aiaco agora, hein? Aí, uns certos caras de óculos. Certos nerdolas de óculos. Vai falar do Yoshiharu, pô? Que isso, cara? Yoshiharu criou o Watakushi. Será que ele vai dizer isso? Que tem isso, né? Tem esse folclore de que o Watakushi foi criado pelo Yoshiharu, sendo que foi ele que trouxe o Watakushi. Não que ele criou, né? O Watakushi já existia. Mas que ele trouxe um movimento dos mangás, né, essa coisa mais simbólica, foi um dos pilares. Os Akahons, que Akabayashis, eu não sei, que faziam-se os mangás anteriores, as mangás mesmo, né? A paginação de mangás, os Akahons já existiam alguns Watakushis, porque são derivativos de muitos textos, né? Muitos literaturgos japoneses. Mas enfim,
do Yoshiharu Tsugi. Ali, mais uma vez, todo mundo estava falando em autobiografia quando o próprio autor procurava estabelecer distâncias. Mas alguns vão dizer, poxa, mas até japoneses chamam esses trabalhos de autobiografia. Sim, pessoal, mas autobiografia dentro de uma outra percepção de mundo, dentro de uma outra epistemologia, pô. Por isso que eu tô insistindo aqui, essa distinção assim, tão clarinha, assim, do tipo, ah não, isso aconteceu, ah, isso é invenção, não sei o quê. Não é bem assim que funciona, sacou? Na filosofia a gente até tem um termo para isso, se chama fabulação, que é essa capacidade que você tem de reinventar o real a partir das suas percepções de mundo e assumir isso. Fabular não é mentira e também não é verdade, é de você encontrar uma maneira de narrar o mundo e assumir essa sua narrativa, tornar evidente agora o quanto que agora beleza. Ótimo. É um procedimento poético contar as histórias, contar o tempo, contar os acontecimentos, contar a vida de uma pessoa. Deixa eu falar aí. Eu amo um homem. Eu acho. Um bando de idiota falou que era. Ficou provavelmente trazido. Pelo que eu entendi, ele já começou com isso, né? Que um monte de gente começou a tratar como se fosse autobiográfico. Só que as pessoas. Por isso que eu fiquei confuso. Por ele acreditar que só teria a interpretação de autobiografia como algo histórico, mas ele não pensa isso, né? Então só deixando claro. Não, já deu pra perceber, obviamente, que ele tá assistindo o vídeo. Mas ele tava tentando ilustrar que pessoas acreditam que a autobiografia só pode ser de forma documental, né? Histórica, documentação histórica. Ou seja, aquilo que a gente assumiu anteriormente como uma impugnação pra ele, né? A gente tava dando um inquérito assim, não pode se interpretar a autobiografia a pé da letra às outras pessoas. Ele estava usando isso como artifício para a conclusão dele. Que é... Para a conclusão dele. Então, ainda bem. É que o alvo do vídeo foi outro, entendeu? Só que a gente achou que, tipo, ali ia... Foda. Complicado, assim. 11 minutos pra você dar finalmente o punchline, só um cara que tem PhD mesmo, cara. Pra não deixar evidente o que ele quer dizer. Desgraçado. Mas tá bom. O que importa é que, foda-se, quem não vê o vídeo inteiro aí chora, mas o cara mandou bem. Aí no final aqui, essa reta final, ele falando, então, tá todo mundo errado, mano, os esquerdistas estão certos, meu. Verdade, galera. O Japão é uma merda. E isso é autobiografia. O Japão é uma merda, Brasil é uma merda, vamos todos virar uma célula do PSTU. Histórias, contar o tempo, contar os acontecimentos, contar a vida de uma pessoa. Então, assim, pra deixar bem claro, sacou? Vamos parar com esse negócio, assim, de achar que dá pra pegar materiais que são feitos numa outra cultura, dentro de uma outra visão de mundo, e ter isso, assim, como um documento histórico num termo muito equivocado, ou mesmo de autobiografia dentro de uma visão de gênero que só faz sentido num recorte estritamente ocidental. Eu entendo a gente já concordou aqui, mas tá exigindo o denotativo pra um cara pagão. Tá exigindo o denotativo, assim, é como se eu estivesse me comunicando com vocês aqui e cada palavra que eu trouxesse fosse minuciosamente... Não, pô, não é um artigo que eu estou escrevendo, pô, pelo amor de Deus. O cara, tudo bem. Eu acredito que ele, por ser esquerdão, ele confia muito naquela coisa de assumir os riscos próprios, né? Você tem uma transferência de mérito. Você, por ser grande, tem um peso a mais e precisa ter maior epistemologia no que você fala, porque você tem um peso a mais. Aí o pipoca nanquim da vida é enorme, né? Muito grande, e não tem essa base de estudos ou não tem essa base de ponderações. Eles podem ter o mesmo excesso de estudos, mas eles não têm essa ponderação. E estão disseminando palavras que são equivocadamente interpretadas. Tanto por eles, como pelas pessoas, tornando-se cúmplices e vítimas daquilo mesmo que estão comentando. Tudo bem ele acreditar nisso aí, cara, mas eu acredito que o discurso nunca sairá perfeito como você quer, cara. Talvez o cara nunca diga nada porque ele não confia no conteúdo que ele tem. Aí ele, eu não tenho know-how pra dizer sobre isso, eu preciso ser muito entendedor do assunto para finalmente comentar. Você vai mitigar muito acesso e muitas pessoas. Eu não tô dando valor à pobreza de informações, tá, gente? Estou comentando sobre denotativo e conotativo. Vocês sabem que conotativo não é só... Vocês sabem que conotativo não é só o chorume. Vocês sabem que não é só o esterco da verbalidade. Mas o denotativo é só o luxo. Então eu não confio... Não que eu não confio. Eu não acredito que, por exemplo, eu faça isso. Sabe? Eu estou me defendendo aqui. Não estou me isentando disso. Eu estou me defendendo. Eu não tenho conhecimento pleno daquilo que eu argumento. E não é por isso que eu não vou argumentar. Se vier alguém como Alexandre Klink ou William Kaiju,
Eu acho que é Tiago. E, cara, descer além, ó, você errou nisso, de fato. Ainda bem que vocês estão me corrigindo, mas tem que ser observado dessa forma. E não que, tipo, não comece a falar se você não sabe do assunto. Porque senão, tá ligado? Senão nem eles estariam falando, porque ele também não deve ter conhecimento sobre o Japão. Isso, pronto. Aí se não houvesse alguém errando, não teria alguém retificando. E essa pessoa que está retificando já trouxeram 6 mil pessoas. Já, sabe? O cara que te corrigiu, não leva pro coração e acabou. E aceita. Tá melhorando. Não faz que nem um obrigado. Guto, mais desonesto aí na internet. Só pra dar um corte pro gato. Faz que nem um Guto que. Era meme, Aí o gato coloca a cara do Guto na canal. Aí, mano, eu sempre falo isso no canal. Aí nunca não bota nenhum trecho que é o mesmo. Trecho, exatamente. Caralho. Mas Genial. Eu acho também zoado no sentido de, sei lá, o cara não usar um termo porque alguém pode interpretar errado. Mas eu entendo isso também. Porque isso é mais uma parte egoísta. Porque assim, tem coisas que você fala, cara, por exemplo, quando você botou a suástica, eu falei, cara, vai arrumar problema à toa, melhor não fazer, sabe? Porra, vai ficar aí enchendo o saco, tira essa porra logo. Mas é justamente. Era o que eu falei inicialmente, entendeu? A minha forma que eu quero falar autobiográfico, que eu já tô acostumado com isso, assim como você tá acostumado, mas a gente sabe que mais, entendeu? Tem essa dinâmica de as pessoas vão entender errado, porque você tá num contexto, blá blá, ocidental. Enfim, só que eu não acho também que você tem que demonizar uma pessoa por ela utilizar um termo que uma massa ignorante vai assumir como um fato histórico, tá ligado? Ignorante, assim pro cara, pô, massa ignorante de gnose, né? Não de grosseria, né? Já começa assim. Você fala assim pro cara, porque assim, quando eu falo, pô, cara, ele lá o Tatsumi, cara, tem umas coisas, tem uns trechos que, cara, é quase um documento histórico. E o cara ler e levar o pé da letra tudo, aí pra mim é o problema do cara, né? Dele não entender que, pô, ele tá lendo, que tá consumindo. Sim. Mas se eu falar assim, quando eu recomendo o Gekiga, eu falo, pô, te traz uma percepção excelente da época ali, como ele falou, ele te dá citações, que eu acho que isso é mais interessante. Ele cita nomes, períodos, etc., instituições, que você consegue, revistas, que você consegue correr atrás e buscar no Google, por exemplo. Né? O Hokusai também. Hokusai também, que é outro Gekiga, que é do não do Tatsumi, né? Do Ichihiro Shotaro. Então, mas exatamente. Essa janela de histórica é foda, é interessante. Agora o cara usar como não, vou pegar isso aqui, vai ser o absoluto. Pronto. Isso aqui. Pronto. E isso aqui se expande não só a autobiografia, como também revisionismo, sabe? Kingdom, que é um mangá sobre a primeira dinastia chinesa, né? A unificação. Se você acredita que tudo aquilo ali é exatamente como está sendo documentado, você é um trouxa. Né? Exatamente. O Vagabond. Eu amo o Vagabond do Inoue Takehiko. Mas já de princípio tem uma coisa errada. O Musashi é lindo. O Musashi é esbeltíssimo. Um dos caras mais bonitos da história. A versão do Inoue Takehiko. Que não era, cara. Mas, sabe, você tá dentro do ensaio. Você tá dentro de uma perspectiva mais pitoresca pra esse lado. Beleza, pô. Vamos ver, pô. Sabe, existem algumas pessoas assumem, sabe, Inoue Takehiko, a primeira associação que ela faz quando pensa em Musashi é a versão do Inoue Takehiko, de tão predominante que foi a versão do Inoue Takehiko na vida dele. Mas o cara tem que saber, aquilo ali é a versão do Inoue Takehiko, não o Musashi que temos documentado. Se o cara associa aquilo ali primeiramente, a culpa é dele, não é do Takehiko, cara. Coitado do Takehiko, ele só quis fazer uma perspectiva dele. Enfim, né? Basicamente, assim, ó, vamos se ligar. E aí eu chego pro Gekiga, né, do tipo, pô, era sobre isso o vídeo no final das contas. O que é Gekiga, né? O que tem a ver com isso tudo que eu falei? Isso tudo que eu falei até agora tem a ver com a explicação do que é Gekiga, porque o Gekiga, ele costuma também ser explicado aqui pelos ocidentais como uma ruptura. Existem livros, supostamente livros teóricos de quadrinhos, que falam que o Gekiga foi um movimento Based, que rompeu com o mangá, que o pessoal ali de Osaka tinha um ranço danado da galera de Tóquio. Eu já pensei nisso, tá? Eu já assumo aqui que eu já pensei nisso, mas justamente porque os desgraçados me passaram essa informação, vou fazer o quê? Maneira de contar... Pausa. Foi mal, eu tava vendo outra coisa aqui. Pode falar de novo essa parte? É a parte do...
Eu vou botar aqui. Pronto. Ocidentais como uma ruptura. Ele costuma também ser explicado aqui pelos ocidentais como uma ruptura. Existem livros, supostamente livros teóricos de quadrinhos, que falam que o Gekiga foi um movimento que rompeu com o mangá, que o pessoal ali de Osaka tinha um ranço danado da galera de Tóquio. É uma maneira de contar do mesmo jeito que aconteceu com os quadrinhos underground perante os mainstream ali nos Estados Unidos. Só que não foi assim. Não, é justamente aqui. Coisa que o próprio Tatsumi traz no livro, A Deriva, né? E eu Até lembro do quadrinho exato que ele bota, já fui disseminador disso, tá? Já fui disseminador disso, abertamente comenta aqui. Me passaram essa informação e eu continuei passando. Vítima e cúmplice do mesmo problema, né? Sempre que eu li. Eu não, ainda bem. O que aqui é contado é que esse processo é muito mais de continuidade, e para isso há muitos outros documentos que sustentam essa versão. Assim como o Tezuka... Tipo, comentando uma coisa passional, né, pessoal minha. Eu sempre quis responder por que Gekiga acabou. Sabe, que eu sempre comentava assim, não, existe uma guerra entre Gekiga e mangá, Drown. Aí um cara me perguntava, e acabou quando? Acabou no fim dos anos 70, início dos 80. Por quê? Eu não sabia responder. Aí justamente eu tive que pesquisar e foi desmoronando esse muro de rixa, de guerra. Claro que existe toda aquela tentativa de desconstrução poética, né? Que isso não remete a uma guerra. É uma adversariedade, como toda revista é adversária da outra em vendas e tal. Não entra no caso. Entra no caso daquela guerra de semânticas, guerra poética. Sim. E não guerra de fato assim. Existe a rivalidade, agora não é como se surgisse o Gekiga do nada e pum, quebrou, abriu um mar assim. Uou, No ano 52 mudou tudo. Tá, também não foi exatamente... anos 60, sendo que já... Não, o próprio... 10 anos atrás já existia. O próprio Koike, né, tem uma das frases que esses desgraçados passaram pra mim, que eu não vou dar nomes, tá? Nem tá mais na minha estante aqui, porque eu vendi. O Koike, ele dizia que não existia nenhum mangá de Jidaigeki, né, um mangá histórico, que representasse os mangás históricos, porque mangás históricos tem que ter um peso realista, objetivo. Deu 1 milhão, o Hiroshi Harata, né, o cara que fez Satsuma Shishiden, o cara que fez Kubidai Hikokenin, ele fazia mangás. Você leu um deles, TH. Não foi esses dois que eu citei aqui, mas é tipo aquele cara que... se eu descrever o Hiroshi Harata, se pesquisei. Ele já fazia mangás de 50. É o que parece samurai, né, o cara? O que morreu, faleceu ano passado, que Deus dê. Ele era um gênio. Em 1950 ele já fazia mangá Jidaigeki, sabe? O Jidaigeki é anterior a ele. Ele também não foi o que criou. Então, porra, puxa aí, décadas e décadas atrás. Não fazia sentido essa afirmação do Koike. Ele pode muito bem ter afirmado isso, mas não condiziria com o movimento e muito menos com a personalidade dele. Enfim, tô me sendo redundante, vamos terminar o vídeo. Uma ruptura, como muita gente quer fazer parecer que foi. O que o Gekiga foi naquele momento é quase que um desdobramento, uma evolução daquilo que a gente já popularmente chama de mangá. E o que a gente sabe muito bem é que esse trânsito, por exemplo, entre Osaka e Tóquio era muito grande. No tanto que aqui mesmo na história, os personagens que estão em Osaka terminam morando em Tóquio. E o Tezuka vão pintar que foi um grande adversário. Esse filme é uma merda, não vejo. Esse filme pega um dos melhores momentos e bota no início e foda-se. Puta que pariu, cara. É ruim mesmo. Pra catarse final desse filme aí, ele pega, quer dizer, no mangá ele coloca no início. Qual que é o sentido dessa porra, cara? Mas pra quem viu, pra quem leu o mangá, sabe? Não... pra quem leu o mangá, exatamente. Se você não leu o mangá, não veja o filme. E é um filme, acho que é na tailandês, sei lá, de algum outro país, assim. Aniversário do Gekiga? Esse erro, então. Até que eu lembro que na época eu assisti com o Scorpio, aí eu fui botando no database do My Anime List. Acho que eu não sei se eu botei o mangá ou os dois assim. Aí o anime não foi. Hoje tem. Um dos principais gurus do movimento. Mas guru... Eu lembro, tá. Guru não enquanto uma figura moderna. Não, eles deixaram tipo um hold e falaram que tava avaliando porque não era feito no Japão. Tinha que ver isso aí. Tinha uma verdade assim. Mas alguém capaz, principais gurus do Tóquio. E o Tezuka, que alguns vão pintar que foi um grande adversário do Gekiga, ele foi um dos principais gurus do movimento. Mas isso aí eu já defendia na época que eu acreditava na lutinha entre os dois.
Mas, enfim. Guru não enquanto uma figura modelo, mas alguém capaz de dar um gás para aquilo que com o próprio tempo se transforma, para aquilo que com o tempo desabrocha, floresce. Eu vejo como uma figura modelo, mas aí isso é uma discussão muito grande. Aliás, isso merece um outro vídeo, né? Como que a questão da passagem das estações do ano e tal também tem uma interferência muito grande na própria concepção de tempo, na cultura japonesa, mas enfim. Seja como for, o que interessa aqui nesse negócio, o que eu tô querendo falar é o seguinte: o Gekiga, ele foi um processo de maturação daquilo que era o mangá da sua época. Tanto que hoje a gente não vê mais nem direito essa distinção, porque o mangá incorporou o Gekiga. Ou pode-se dizer de outra forma, o Gekiga foi uma maneira de provocar o mangá em outras direções, e o mangá foi nessas direções. E que direções são essas? O que foi o tal do Gekiga, que surge ali nos anos 50, ganha gás nos anos 60 e 70, a ponto de lá nos 70 mesmo já ser um negócio até um tanto careta, ou seja, já não ter nenhum tipo de poder de confrontamento, inclusive ser outros tipos de estética, aquelas capazes de provocar as pessoas. Já fiz um vídeo aqui sobre retomar, vou deixar aqui nos cards. Então, que estética foi essa do Gekiga, capaz de naquele momento ser uma novidade dentro da tradição do mangá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o mangá nos anos 40 ainda estava muito assentado numa tradição de humor e muito voltado a um público infantil. Sazae-san e tal. E o Japão... Mas é mais humor do que necessariamente infantil, mas existia muitos infantis, né? Então se dava o facho. Por estar no pós-guerra economicamente destruído, ele acabou estabelecendo as Kashiron. Kashiron é... Olha isso, eu falei Acarron, né? Também existiu Acarron, tá, gente? Eram bibliotecas de aluguel, ou seja, você ia lá e alugava um livro, assim como você, nas antigas videolocadoras, AK é vermelho, né? Então era os vermelhinhos. Alugava um filme. Era um modelo que era acessível à maioria das pessoas, porque a população estava tão empobrecida que era muito difícil comprar um livro. Então alugava-se os livros e desse jeito o mercado editorial sobrevivia. Nesse contexto, onde já havia mangá há algumas décadas, ou seja, não foi com o Tezuka, já tínhamos mangá desde o início do século XX. Não por acaso o Tatsumi cita aqui como algumas das suas principais referências mangakas do pré-guerra, como Noboru Oshiro e Suhio Tagawa. Ou seja, já havia uma longa tradição de eu já li o Sugio Tagawa. Já li uns mangazinhos dele. É muito... é engraçado, porque ele usa... Ele não usa muito quadrinho, ele usa mais aquelas imagens panorâmicas, sabe? Da página. Sim. Eu esqueci agora qual é o termo. E é como se fosse procura no Wally, assim, sabe? É muito gráfico. Não era mais um valor humorista, sabe? E o cara veio nos anos 30, então é bem interessante você ver que não é tudo etapa por etapa e tal. Mangás infantis e de humor, e portanto havia um interesse naquele momento de buscar um pouco mais, de ir mais além. Daí que o Gekiga é basicamente o resultado de uma geração que cresceu lendo mangá e que, obviamente se tornando adulta, pensava em usar aquela forma de arte para refletir outras coisas, para explorar outros Né, Kurumada? assuntos. E isso, obviamente, acabou encontrando ressonância com aquilo que estava em voga no momento. A gente não pode esquecer que os anos 50 tinha o romance policial, o cinema noir, como algo muito presente no imaginário popular. E isso teve um impacto muito forte naquela geração. O próprio Tatsumi fala aqui, a minha principal referência era o cinema. Ao mesmo tempo, o cinema japonês vivia um grande momento nos anos 50. Havia todo um florescer de dramas sociais, policiais. Teve uns tais filmezinhos ali, produzidos, que talvez sejam postulados como os melhores filmes do mundo. Da história, talvez, não sei, né? Tem uma turminha ali, tem um tal de Kobayashi. tem um tal ali, né, de Sueta. Tem uma turminha ali que talvez tenham feitos que estão na história como um dos melhores já feitos, né? Talvez. Filmes de efeito, como o caso do Tokusatsu, Godzilla de 54, e também filmes de samurai que acabaram se tornando muito famosos pela mão do Akira Kurosawa. E todos eles, inclusive o Godzilla, se você for olhar o primeiro Godzilla, todos eles trazem algo um tanto seco sobre a realidade, uma visão às vezes até mesmo um tanto sombria. Dá pra arriscar O Japão sempre foi melancólico. Que o Japão nos anos 50 estava vivendo uma espécie de choque de realidade perante todo aquele delírio, todo aquele ufanismo que veio da propaganda do imperialismo japonês durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Gekiga surge como um esforço tanto estético quanto temático de tentar dar conta um pouco desse sentimento. Não que isso venha de forma consciente, porque ao que parece não foi tão consciente. Os artistas na verdade faziam parte desse movimento. Ou melhor, desse momento, porque aí que tá, não é uma coisa muito organizada. No próprio quadrinho fica evidente, nem eles sabem direito o que é Gekiga. Eles mesmos ficam disputando entre si o conceito de Gekiga. Eles não têm claro para eles o que é Gekiga.
そうですね。でも最初は我々の表現方法がちょっと普通の漫画と違うんで、人を殺したり血が出し出たりっていうんでまあ父兄から俗学漫画っていうようなね、そういう指摘を受けまして、そのためにも読者が違うんだっていう意味で劇画っていうものを作ったんですけどね。Daí que quando você vai ver tentativas de definir Gekiga, no fundo são somas de características um Eu leio Garou, meu, que tem um mangá chamado Hitler, velho. Caralho. Não só, tipo, é engraçado, não só Gekiga, como mangá também. Eles acabam perdendo nessa disputa de se definir o que é Gekiga. Começa a tentar definir o que é mangá de verdade. Engraçado. realizantes, mas que também não se aplicam a todos os trabalhos. Temas mais realistas, enquadramentos mais angulosos, uma valorização maior do tempo, ou seja, as coisas demoram mais para acontecer, elas têm uma maior tensão. Essa tensão dramática é trabalhada muito por linhas mais enérgicas, zonas de preto, trabalho com a achura, que vai deixando as coisas com uma certa textura e também, ao mesmo tempo, vai dando para elas uma dimensão, um certo peso, até mesmo sujeira. Só que tudo isso, como eu disse, é uma soma de características que, na verdade, não dá para resumir a tudo que foi feito naquilo que se coloca no balaio Gekiga. Porque muita coisa não se encaixa nisso daí, e se você for para pensar, isso é muito mais uma descrição do trabalho do Tatsumi do que necessariamente de todo mundo que participou do movimento Gekiga. Só que esse recorte ele é muito seletivo sobre alguns aspectos da arte do Tatsumi, porque afinal ele mantém parte do humor da geração anterior, ele também mantém uma história centrada num personagem que é também uma coisa muito característica do mangá anterior a ele, ou seja, os modelos narrativos encontram uma diferença, mas não exatamente uma ruptura. E aí que entra o ponto para sintetizar essa minha fala aqui. Essa ruptura, ela não é nem mesmo no sentido de vanguarda, no sentido de quebra com a tradição do mangá, e também não é uma ruptura entre o espaço da ficção e da não ficção. É um lugar intervalar, é uma vida à deriva. Então assim... Olha, mas caralho, mas esse cara realmente é PhD mesmo. É uma região intervalar, é uma vida à deriva, mas 18 minutos, cara, 18 minutos, e o cara ainda tem um hot take pra mandar, é foda demais, não tem como, não. Tem como. Vamos ler o Vida à Deriva como uma vida à deriva. Sacou? Tá me inscrevendo no canal dele. Título. Fiz trocadilho aqui. Esse cara é um gênio, esse cara é um gênio. E ele faz vídeo de assim, de não, e o cara tem esse nível de roteirização, porque esse desgraçado, cara, pelo amor de Deus, demora um mês pra fazer um vídeo desse aqui. Então é isso, pessoal, fica aqui minha sugestão desse negócio, desse trampo. Então é isso, pessoal, fica aqui minha sugestão. Ai, meu Deus. Então é isso, pessoal, fica aqui minha sugestão desse mangá maravilhoso lançado aqui pela Veneta, tradução da Drixada. Espero que eu tenha ficado claro, inclusive peço sempre a contribuição de vocês, eu sempre aprendo muito, inclusive, aqui com os comentários. No mais, peço que Mano, esse vídeo vai fazer eu aumentar a nota de Gekiga, velho, já tá 10.